Boa tarde, pessoal. Passando aqui para ter um papo com vocês, explicar algumas coisas. Eu quero falar um pouco acerca de polinização. Eu quero começar com essa mudinha. Ela é a mudinha em primeira floração. É filha de uma Santa Claus simples que eu tenho aqui, que veio da Catiana, né? E ela saiu dobrada. Ela deve ter por volta dos seus 7 meses, 8 meses. Já está florescendo, como vocês podem ver, né? E falando sobre polinização, eu quero começar com algumas perguntas que são nos feitas, né, constantemente. Qual o tempo ideal? Qual a idade ideal? Pessoal, isso varia muito, né? Exemplo, essa aqui é a mudinha que tem 6 meses, entre 6 e 9 meses, não sei bem a idade. Eu não cataloguei a data que foi semeada, mas se ela já floresceu, ela já está apta a ser uma reprodutora, né? O que define a maturidade da planta é a floração. Lógico que uma planta pequenininha dessa, você não vai fazer várias polinizações, né? Porque vai meio que atrofiar o crescimento, porque no período ela vai ter que ficar alimentando a vagem, né? Mas essa está até numa boa estrutura, como vocês podem ver. Está numa boa estrutura, como vocês podem ver. Fiz um replantio recentemente, daqueles replantios estratégicos. E ela é uma mudinha de primeira floração e ela já recebeu polinização. Tá aqui, ó. Eu estou tratando ácaro, né? 3 flores, né? Eu polinizei 2, eu não quis sobrecarregar ela. Então, assim, se uma planta ela já floresceu, ela está apta para receber polinização. Aí aqui a gente tem outra mudinha, né? Essa da mesma idade, eu acredito. Tá até com a flor aberta, já está bem desbotada. É uma planta de flor amarela que matizou. E essa, já diferente daquela, a gente já pode ver algo nela, né? Ela tem uma vagem, foi polinizada, era 2, ela abortou uma e ficou uma. Então, assim, se a planta ela floresce, ela está sinalizando que ela já tem estrutura para ser reprodutora, né? Para reproduzir. Aí aqui a gente ainda tem outra, ó. Eu também fiz levantamento de Caudex, estratégico também, né? E tá com pá de vagem, né? E tá saindo botão ainda, ó. Essa daqui eu não vou exagerar em polinizar, porque eu quero que ela desenvolva, porque foi uma planta que eu selecionei, né? E se eu encher ela de vagem, além dela não ter muita estrutura, ela vai atrofiar o desenvolvimento. Já outras plantas maduras, né, já bem adulta, como é o caso dessa, ó, uma planta com caudex bem vigoroso. Deixa eu ver se eu consigo dar uma girada aqui para vocês verem. A gente pode caprichar na polinização, né? E o interessante dessa é que as vagens dela é muito grande, como vocês podem ver. E ela dá umas sementes muito desenvolvidas, né? E os galhos não tão grossos, porque geralmente eu não gosto de planta galhuda, né? A cada safra eu faço uma poda, faço adubação para vir floração. E quando vem a floração já polinizo. É tanto que você vê, ó, que os galhos estão pequenininhos, ó. Mas, ó, super carregado aí de vagens, né? Então, essa questão de polinização, de como a gente vai polinizar, como será, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a estrutura da planta. Se é uma planta vigorosa, né, a gente vai poder polinizar sem peso na consciência. Se é uma plantinha pequena, é evidente que eu não vou sobrecarregar ela. Ainda tem algumas coisas que eu acho bem interessante em algumas plantas que são primeira floração, que embora tenham alcançado a maturação, né, a fase adulta, que a floração é quem define a fase adulta. Quando a planta não tem muita estrutura, ela por si só, a natureza é perfeita, né? Se encarrega de compreender o que ela pode carregar, né? Eu tenho percebido isso, ó. Essa aqui abortou uma e tem outras plantas aí espalhadas. Aqui eu tenho outra
que também está bem polinizada. Essa aqui é uma buquê, foi polinizada com semente de buquê. E essa, eu polinizei ela bem porque ela já tem uma estrutura, ó, tem um caldex aí dos seus 3 anos. Aí tem essa que é a muda de estaca, já bem antiga. Eu polinizei muito ela também. Por que eu polinizei muito ela? Porque é uma planta que já tem uma estrutura, né? Aí o pessoal pergunta, né, se preocupa porque os galhos pendem. Aqui é o peso. Quando as sementes forem colhidas, a gente faz uma poda, às vezes se não fizer o galho também volta ao normal. Então, assim, essa questão de polinização tem essas variações, né? E eu queria trocar essa ideia com vocês. Se a planta chegou à floração, ela está sinalizando que ela chegou à maturação. O que a gente precisa fazer, né? Isso com a consciência de cada um, é respeitar a estrutura da planta. Não sobrecarregar ela para não atrofiar o desenvolvimento. Enxerto do mesmo jeito. A gente faz a mesma coisa, né? É um enxerto novo. Quis polinizar ela, uma planta dobrada com pólen da viúva negra. Essa daqui é a Dobriguil, né? Quis trazer uma genética diferenciada, tentar ver se sai alguma coisa diferente. Mas eu não sobrecarreguei ela. Eu fiz 2 polinizações porque o enxerto já tem maturação. É um cavalo que não é tão pequeno, né? Ele tem mais de 1 ano e meio, eu acredito. E ó, fiz 2 polinizações, ela abortou, ficou só com a vagem, né? A própria natureza sinaliza. E dentro dessa questão de polinização, ainda tem outras variações, né, que a gente deve ter o cuidado acerca de adubação para a planta. Ter vagens saudáveis, não xoxa, ter vagens que tenham um bom desenvolvimento de tamanho, espessura. Embora tem planta que mesmo você não fazendo o trato adubação, as sementes vão ser pequenininhas porque é genética da planta. Exemplo, eu estou com essa aqui, ó, é uma cristata buquê branca, simples, a flor pequenininha, muito bonita. Eu polinizei ela com pólen da Bridal e de outras buquês, né? Visando um material genético diferenciado também, mas que de alguma forma carrega uma genética muito boa de floração, ou possivelmente sair até buquê, porque não tem como a gente definir isso. E ela tem muita vagem, né? É um enxerto em um arábicon, e ela está super polinizada, né? E a gente percebe, ó, que a natureza vai sinalizando, tá vendo? Vai sinalizando. A natureza vai sinalizando. A planta sabe quando não tem estrutura. Ela mesma elimina, ó. Vocês estão vendo? Mas assim, nessa questão de polinização também tem alguns cuidados que a gente deve tomar, que é o trato na questão da adubação, né? Para a gente ter semente saudável. Uma planta, ela é igual a um ser humano, ela precisa de alimentação. A gente precisa de diversos alimentos, que são o que nós chamamos de comida. A comida das plantas são os nutrientes, né? Nesse processo de polinização, eu adubo minhas plantas com forte fruta ou com qualquer adubação rica em cálcio e fósforo. É o que eu tenho feito aqui e tem dado super certo. E o que eu queria compartilhar com vocês era isso, né? Na realidade, acerca de polinização. Se a planta já floresceu, nós podemos polinizar, só frisando mesmo essas questões dos cuidados, né? E eu vou encerrar o vídeo por aqui, que é uma cristata, flor amarela dobrada. Encerrar o vídeo por aqui, mostrando algumas flores. Que Deus possa abençoar vocês e que esse vídeo tenha sido de bastante utilidade para vocês. Que Deus abençoe, pessoal. Uma excelente tarde. Um abraço. E curtam aí o vídeo, compartilhem, né, para que chegue ao alcance de outras pessoas.